Boa noite, tudo bom? Boa noite, mais uma live aqui. Vamos colocar o tema da nossa live de hoje. Opa! Enquanto o pessoal está chegando aqui. Tema da nossa live de hoje, vamos fixar. A gente vai falar sobre limites da bondade. Boa noite, pessoal. Boa noite, vamos chegando. Vamos mandando aí o aviãozinho pro pessoal. Pessoal que a gente conhece. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Voltando a fazer live, né, gente? Fiquei um tempinho aí sem fazer. Ano passado teve aquela série aí de várias lives, né? Cheguei a fazer 45 lives seguidas aí, uma da outra. Depois a gente voltou, fez mais alguns dias, 20 e poucos dias, e a gente ficava fazendo isso. Só que depois a gente parou, né? Paramos um pouquinho. Voltamos assim esporadicamente, fazer um pouquinho, voltava. Agora eu tô tentando voltar a fazer pelo menos uma vez ou duas vezes por semana para a gente manter a nossa conexão aqui, manter a nossa frequência, né? Para a gente não perder a nossa interação aqui, né? Mas hoje a gente vai conversar sobre esse tema aqui, como vocês podem ler aqui, ó. Boazinha? Eu? Será? O que eu quis dizer com isso, né? Boa noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando, pessoal que tá chegando. Você que tá chegando aí vai mandando aviãozinho pro pessoal. Vai mandando aviãozinho aí pros seus amigos. Vai mandando aviãozinho aí pros seus conhecidos. Vai mandando aviãozinho pro pessoal que você conhece. Vamos convidando o pessoal aí. Vamos chegando, vamos entrando. Vamos aí conversando. Eu arranjei um suporte maravilhoso aqui para colocar as minhas anotações aqui do lado. Estou super feliz pelo meu suportezinho novo aqui para me dar apoio. Estou engajando aí, melhorando os equipamentos, a iluminação. Em breve eu vou conseguir melhorar mais ainda isso aqui para a gente poder ter mais qualidade, né? Ó, essa luz ficou melhor. Beleza, a gente vai melhorando aqui, né? Como é que vocês estão, gente? Estou com a mãozinha machucada. Machuquei desde o ano passado, né? Que eu machuquei meu braço, estava tratando. Essa semana eu machuquei de novo, levei uma queda e machuquei meu braço de novo. Tá doendo, mas vamos lá, né? O que eu quis dizer com esse título? Boazinha eu. Na verdade, a gente quer conversar sobre os limites da bondade, né, gente? Por que esse tema surgiu? A gente conversando aí, interagindo nos stories, as caixinhas aí de perguntas, o pessoal falando sobre essa questão de eu quero ajudar a pessoa, mas como é que eu faço para ajudar? E a pessoa não quer ajuda, e eu me mato tanto, eu acabo me decepcionando com as pessoas, e conversa daqui, conversa dali, conversa com uma pessoa aqui, conversa com outra pessoa ali. Aí eu falei, não, eu vou falar sobre esse tema, porque eu acho que é um tema que é bacana pra gente, né? É um tema que é bacana até pra gente que é mulher, principalmente, né? E nós que muitas vezes nos sacrificamos em prol de outras pessoas, né? A gente às vezes se esforça tanto para ajudar as pessoas aí, a gente às vezes abre mão de muita coisa da gente mesmo para poder ajudar, enfim. A gente tem esse coração muitas vezes de querer fazer diferença na vida das pessoas, mas muitas vezes ou a gente é mal interpretado quando a gente faz isso, ou então a gente recebe aí uma... Como é que eu vou dizer assim? Aquilo que a gente recebe de volta não é tão legal assim. Às vezes a gente acaba se decepcionando com as pessoas por conta dessa questão de ser muito boazinha com as pessoas, né? Muitas pessoas reclamam disso. Eu tenho conversado com várias pessoas que reclamam, falam assim, Patrícia, eu sou boazinha demais. O meu problema é que eu sou boazinha demais. O meu problema é que eu só tomo na cabeça, eu só me lasco por ser tão boazinha com os outros, né? A gente sabe que ajudar as pessoas
é um propósito que a gente tem, né? Todo mundo, quando fala essa coisa de propósito, tem a ver... Propósito de todo mundo eu entendo que tem a ver com pessoas, né? Com ajudar pessoas, com lidar com pessoas, com cuidar de pessoas, com se envolver com pessoas de alguma forma. A questão do propósito é o como, né? Como você vai fazer diferença na vida das pessoas. Aí que é o seu propósito e você tem que descobrir. E você só descobre isso se você se colocar em movimento, se você se colocar... né, começar a usar suas habilidades para fazer diferença na vida das outras pessoas. Aí você colocando isso em prática, você vai desenvolvendo cada vez mais e você vai abrindo o leque aí de opções e descobrindo o seu propósito no meio disso tudo, né? Seja bem-vindo, pessoal que está chegando aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos todos. Bem-vindas, meninas, também. A gente está falando aqui sobre os limites da bondade. Né? Até que ponto será que vale a pena a gente ser tão boazinha assim? E o que às vezes faz com que a gente se frustre aí quando a gente está nesse processo de ajudar as pessoas, acaba trazendo uma frustração para a nossa vida, né? Boa noite! Sejam bem-vindas! Sejam bem-vindas vocês! Desculpa aí, gente, se eu não falar o nome de todo mundo, tá? É porque eu tô concentradíssima aqui no caderno e não quero ser injusta, deixar de cumprimentar ninguém. Mas daqui a pouquinho eu vou parar e vou falar o nomezinho de vocês aí, cada uma. Obrigada, viu? Então, a gente está falando isso, né? Muitas vezes tem gente que chega para mim e fala assim, Patrícia, já fui boazinha com várias pessoas aí, só me lasquei, só tomei na minha cabeça. Ah, esse negócio de ser boazinho não é legal, não dá certo. A gente só se dá mal quando a gente é bonzinho demais com as pessoas ou boazinha demais com as pessoas, né? A gente só se lasca. Acontece o seguinte, gente. Ser uma pessoa boa não é uma coisa ruim. Ser uma pessoa boa é uma virtude, né? É uma coisa positiva, é uma coisa que é bacana. Tem a ver com a gente amar o próximo, amar incondicionalmente, tem a ver com a gente até mesmo entregar aquilo que a gente tem de melhor, com altruísmo, né? Colocar assim, se colocar no lugar dos outros, entender a dor dos outros, né? Só que assim, tem momentos da nossa vida que, infelizmente, bondade demais não é legal. Bondade demais atrapalha. Mas como assim que bondade demais vai atrapalhar? Bondade não é coisa boa? Bondade é uma coisa boa. Mas a gente não saber colocar limites nessa bondade é que é ruim. Entende? A gente precisa saber a medida das coisas. A gente precisa saber o ponto certo de cada coisa. Então vamos conversar sobre isso. Né? Tem muitas questões emocionais aí relacionadas a essa coisa de como a gente manifesta bondade e como a gente permite que as pessoas abusem da gente por a gente não saber se posicionar com essa bondade. Entende? Então assim, eu quero perguntar aí, se alguém quiser responder, interagir, fica à vontade. Você já se sentiu frustrada em algum momento da sua vida? Porque você foi boa com alguém, você tratou alguém com bondade e essa pessoa passou você para trás, deu golpe em você, decepcionou você, feriu você, magoou você, decepcionou você. Quem já passou por isso? Eu estou levantando a minha mão aqui, ó. Quem já passou por isso? Aqui, né? Eu já passei por isso, gente. Já passei por isso várias vezes, né? Você já tratou com bondade uma pessoa que não merecia? Você já tratou com bondade a pessoa assim que você olhava e falava assim, cara, essa pessoa não merece que eu seja tão boa assim com ela, mas eu vou ser boa com essa pessoa. E a pessoa não reconhecer isso,
de você? Você ser justa, você ser boa com aquela pessoa, mesmo naquele momento que você fala assim, cara, ela sabia que ela não merecia essa bondade. E ela não reconheceu isso naquele momento. Quem já? Eu já, ó. As meninas aqui, a Cristina, a Renata, já estão falando aqui, ó. Eu também. Quantas e quantas vezes eu me decepcionei com pessoas? Quantas e quantas vezes eu me feri com pessoas? Por quê? Eu fui boazinha com as pessoas. Às vezes até abrindo mão de certas coisas, né? Em mim mesma. E em algum momento aquelas pessoas abusaram da minha bondade. Na minha maneira de enxergar. Calma que depois eu vou chegar num ponto aí que tem uma história aí com essa coisa aí de, né? Abusaram da minha bondade. Eu tô, ó, não tem uma pegada meio vitimista quando a gente fala assim? Abusaram da minha bondade, né? Olá, tudo bom? Nossa, o pessoal tá chegando aí, que legal. Sejam bem-vindas. Então, ó, vê se você se identifica com isso aqui. Você vive se culpando por não conseguir parar de ser boazinha com as pessoas, até mesmo quando elas abusam de você. Você vive se culpando. Oi, tudo bom? Sejam bem-vindas. Então, gente, eu já me senti muito assim. Já me culpei demais, sabe? Às vezes por eu ver que a pessoa não estava sendo legal comigo e eu continuava ser boazinha com aquela pessoa. E eu deixava a pessoa me ferir muitas vezes. E às vezes eu sofria sozinha, sofria calada, me decepcionava. Aí que eu vou chegar aí, Renata. Vou chegar aí. Você está indo certinho no ponto onde eu quero chegar. Você está chegando no ponto onde eu quero chegar. É bom que você já está, né, pegando a ideia. Então, eu chegava ao ponto de me culpar, de falar palavras horríveis para mim mesma, me chamar de trouxa. Você é uma trouxa. Fizeram isso com você de novo. Você deixou fazerem isso com você. Patrícia, como é que você deixa fazer isso com você, minha filha? Acorda pra vida. Hello! Hello! Hashtag hello! E se você tá vendo essa live aqui, tá me vendo falar hello, manda um aviãozinho pros seus amigos, pras suas amigas. Convida eles para vir para cá e fala assim, hello! 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 Vamos aprender a colocar limite nessa bondade, gente, pra gente largar de ser trouxa. Não sou mais trouxa. Hashtag não sou mais trouxa. Brincadeira. Quem, né? Todo mundo se identifica com isso de alguma forma, não é verdade? Eu aqui, ó, tô dando meu tchauzinho, porque eu me identifico com isso, né? Quantas e quantas vezes eu já fui essa pessoa? Trouxa, né? Capacho. Medo. Então, essas experiências... Oh, hello, guys! Azita! Essas experiências podem ter gerado em nós certas feridas emocionais ou certas travas emocionais, certos bloqueios, né? Que, por sua vez, criaram crenças dentro de nós. Que é um bloqueio? Bloqueio é um episódio negativo que acontece com a gente e que ele fica instalado lá no nosso nível do... Vou usar a linguagem da PNL aqui, do subconsciente, fica instalado lá. E esse bloqueio, toda vez que a gente vive algum episódio na nossa vida que guarde semelhança, qualquer que seja, uma imagem, uma palavra, um som, qualquer coisa, que acione um gatilho, que traga de volta aquela imagem daquela injustiça que a gente sofreu, daquela coisa ruim, daquela emoção negativa que a gente reviveu, o nosso subconsciente traz aquela imagem automaticamente à tona e a gente trava naquela hora. Às vezes é uma decisão importante que a gente tem que tomar e a gente
fica travado, a gente não avança. A gente deixa de fazer certas coisas na nossa vida, deixa de avançar, deixa de ter certos resultados. A gente deixa de tomar certas decisões importantes. A gente deixa a vida ficar paralisada por causa desses bloqueios. E essas situações que eu contei aqui, elas causam bloqueios emocionais. Elas causam travas. Elas são como sementes de injustiça que a gente planta dentro do nosso coração e elas vão crescer. E essa planta, essa coisa que cresce dentro da gente, essa coisa negativa, vai paralisar a vida da gente. E vai fazer a gente ficar reclamando de tudo, a gente ficar se sentindo vítima. Lembra daquela coisa que eu falei do discurso? Eu deixei, fizeram isso comigo de novo. Eu assumo essa postura, mas na verdade a origem disso é algo que foi plantado lá atrás. E depois eu ainda corro o risco de reproduzir isso mais pra frente. Mas vamos falar primeiro aqui dos bloqueios, tá? Então, tudo isso que eu tô falando tem a ver com o tipo de bloqueio que está relacionado à maneira como você se enxerga, que é a sua autoimagem. A sua autoimagem. De repente, a maneira como você está se enxergando está distorcida em relação a essa questão de bondade, tanto para você manifestar isso sendo capacho dos outros, tá? Uma forma desequilibrada, quanto para você não ser bom com ninguém, porque você foi ferido. Você pode ir para os extremos, qualquer um que seja. Ou para mais ou para menos. Mas a origem é sempre um bloqueio emocional, uma trava emocional, uma semente de injustiça que achou um lugar dentro do seu coração. E você permitiu que ela se instalasse, que ela fosse plantada ali e contaminasse você. E hoje sua vida está paralisada. Hoje você não consegue fluir em muita coisa na sua vida, você não consegue ver sentido, não consegue saber quem você é, não consegue encontrar propósito naquilo que você faz, porque você está bloqueado, você está emocionalmente travado. Exemplos aqui de coisas negativas que podem afetar a maneira como a gente manifesta bondade. Tá? Ou como a gente reage à questão da bondade, como a gente lida com essa coisa toda. Por exemplo, falta de validação dos pais, né? Quando os pais não validam a gente quando a gente é criança, nunca tem uma palavra de apoio, de amor, de carinho, de aceitação. Muitas vezes a gente se sente rejeitado nessa hora e a gente sente que a gente precisa ser boazinha, sabe? Aquela filhinha boazinha para barganhar o amor dos pais, para ser digna de ser amada. Se eu tiver algum defeito, cara, é tanto gatilho que isso dispara. Porque isso dispara gatilho de perfeccionismo, tá? Isso, gatilho que eu digo assim, dispara aquele sentimento, né? Talvez gatilho não seja a melhor palavra, mas assim, isso cria aquele sentimento de perfeccionismo. Você nunca está satisfeita com o resultado que você pode entregar, porque você sempre foi cobrada para ser melhor e você só seria amada se você fosse boazinha, se você fosse perfeita, se você fosse a melhor. Porque você foi rejeitada, às vezes, por não ser a melhor, tá? Tem a questão do abandono dos pais, das pessoas que criaram você. Você, por se sentir abandonada, às vezes você tem aquela necessidade de ser boazinha em excesso, mas assim, aceitar coisas que não seria legal você aceitar. Você se deixa abusar muitas vezes emocionalmente falando, porque você se sente abandonado e é melhor ter aquela companhia perto de você, ainda que aquela companhia te trate mal, abuse emocionalmente de você, não te trate com justiça, haja com injustiça com você, mas por causa do tamanho do buraco emocional que você tem dentro de você, do abandono que você já sofreu na vida, você permite que esse abuso emocional continue
Porque é melhor você ter uma pessoa que abusa de você emocionalmente falando e você ser boazinha com ela do que você ficar sozinha e se sentir abandonada. Muitas vezes a gente age assim. A nossa carência é uma carência de amor, é uma necessidade de se sentir aceita, querida, amada. Às vezes isso vem lá da infância. Às vezes, na hora que a sua mãe estava amamentando você, ela não olhou nos seus olhos, na hora que você estava sendo amamentada, alimentada ali, e naquela hora você se sentiu abandonada e você levou essa dor para o resto da sua vida. Eu estou falando algumas coisas aqui, tá? Para entender que tem uma série de fatores aí, uma série de coisas envolvidas. Às vezes você se sentiu rejeitado na barriga da sua mãe. Às vezes a gente acha que é besteira, mas o sistema nervoso da mãe se comunica com o sistema nervoso do bebê e causa impressões. E essas impressões ficam impregnadas no sistema nervoso da criança, no cérebro da criança que está em formação. E ela já traz dentro dela, às vezes, um sentimento de abandono, que vai impactar, às vezes, lá numa coisa que você acha que não tem nada a ver na sua vida adulta lá na frente. A maneira como você manifesta a bondade, a maneira como você recebe a bondade das pessoas na sua vida. Outra situação aqui, o bullying que você às vezes sofreu lá na infância, na adolescência, né? No começo da juventude, essa sensação de não ser aceito, de não ser validado, isso também causa, muitas vezes, nas pessoas elas se permitirem ser abusadas emocionalmente pelos outros, ser machucados pelos outros, para não correr o risco de ser rejeitado ou de ser abandonado. Aí tem os extremos também. Tem gente que permite até mesmo o abuso mesmo, a violência física, violência emocional, parte até mesmo para os finalmente, para a parte feia mesmo da coisa, mas porque tem essa dificuldade de colocar limites aí em relação... Ela acha que ela está sendo boa com aquela pessoa e que aquela outra pessoa vai mudar, quando na verdade ela tem que primeiro cuidar dela mesma, né? Mas enfim, daqui a pouco eu volto para isso aqui. Tem a questão da escassez, né? Você às vezes crescer num contexto onde falta tudo, falta desde, né? E essa escassez às vezes gera em você problemas de autoimagem também. Você sempre se vê como inferior diante das outras pessoas por você de repente viver num contexto de muita escassez. Isso afeta a maneira, às vezes, como você lida com as pessoas. Outra questão, decepção com pessoas por causa de expectativas, tá? As expectativas que a gente cria nos outros podem ferir a gente. Então, uma chave para a gente blindar a nossa mente é sempre ter muito cuidado com essa questão das expectativas. De preferência, não alimente expectativas em relação a ninguém. Porque você está blindando a sua mente, protegendo a sua mente para evitar que ela seja machucada cada vez mais. Porque a gente só é ferido naquilo que a gente permite. Aquilo que a gente se permite ser ferido pelo outro. Então, se a gente foi ferido em alguma medida, é porque em algum lugar a gente alimentou alguma expectativa em relação àquela pessoa. E aquela pessoa frustrou a nossa expectativa. E aí aconteceu. E aí entrou no nosso coração. Causou uma decepção. Ou às vezes a gente sente culpa por ter frustrado as expectativas de outras pessoas. Aí a gente tenta compensar esse sentimento sendo bonzinho demais, não sabendo colocar limites, né? Deixando o outro abusar da gente emocionalmente, às vezes financeiramente. As pessoas, acabam confundindo as coisas, sugando. E tem gente que é mau caráter também, tem gente que entra
nessa jogada aí e ver você com essa sensação, com essa vulnerabilidade e se aproveita disso aí para, né, abusar e, enfim, fazer você se sentir pior às vezes do que você está se sentindo, né? Então, eu falei esses exemplos de situações que podem causar esse tipo de bloqueio, lembrando que isso afeta diretamente a autoimagem, a maneira como a gente se enxerga e, por sua vez, desconfigura a nossa identidade, porque a gente vai se mutilando, a gente vai deixando de ser quem a gente realmente é para atender expectativas que a gente acha que os outros têm sobre a gente mesmo. Isso vai mutilando o nosso emocional, vai afetando o nosso emocional, vai desconfigurando a nossa identidade. Daqui a pouco a gente não sabe mais quem a gente não consegue mais enxergar propósito na nossa vida e só piora, só vai piorando, porque aí a gente vai achando que a culpa é da gente, a gente vai, né, tentando compensar isso aí. Essas coisas todas que eu falei também podem, junto com isso aí, podem vir certas crenças que a gente instala na nossa cabeça, porque o combo nunca vem sozinho, né? Sempre vem com um monte de coisa junto. Gente, beber água aqui, porque... Enquanto eu bebo água, pega esse aviãozinho aí, manda para mais 5 pessoas essa live, vai chamando os coleguinhas. Sejam bem-vindos, gente, o pessoal que chegou agora aí. A gente está conversando sobre essa questão de colocar limite na bondade, né? Vamos falar um pouquinho aí de crenças erradas aí, que a gente aprende e que, assim, atrapalha muito a vida da gente e faz a gente distorcer esses conceitos de bondade, né? Por exemplo, a gente às vezes aprende que dizer não, quem diz não é uma pessoa má. Olha só. Mas isso é consciente? Então, é uma coisa inconsciente. É uma coisa inconsciente. Muitas vezes a gente tem uma crença que a origem dela é um bloqueio de autoimagem. A gente se vê como tão pouco, tão, sabe? A gente tem uma autoimagem tão negativa da gente mesmo que a gente não consegue dizer não para os outros, porque a gente tem medo que as pessoas deixem de gostar da gente se a gente disser não. E aí a gente acaba muitas vezes não se respeitando, a gente acaba muitas vezes deixando realmente de ser verdadeiro com aquilo que a gente está sentindo, de ser verdadeiro com aquilo que a gente acredita, porque a gente tem medo de dizer não e as pessoas rejeitarem a gente. E isso é muito triste, isso não deixa de ser um tipo de abuso emocional, né? Outra crença errada, outra coisa errada que a gente acredita é que se eu não for boazinho o tempo todo, ninguém vai gostar de mim. Ou seja, eu tenho que ser aquela pessoa perfeitinha, eu tenho que ser aquela pessoa toda certinha, eu tenho que ser aquela pessoa que não faz mal pra ninguém, que tudo que os outros falam, eu tô lá, pronta para ajudar, pronta para servir, pronta para, sabe, para tudo, porque senão ninguém vai gostar de mim. Aí eu descampo aquela coisa do perfeccionismo, eu adoeço, eu fico estressada, eu fico com um monte de expectativa em cima dos outros. Enfim, tem um monte de coisa errada que a gente acaba instalando dentro da nossa cabeça, né, gente? E que leva a gente, às vezes, a se transformar num verdadeiro capacho dos outros, tá? Por a gente não saber colocar limite nisso aí, né? O que a gente pode fazer em relação a isso, né? Para a gente começar a sair dessa situação. Quem já se viu assim, né? A gente tem que tratar a origem. Tem que ir na origem disso aí, gente. Onde foi? Você tem que procurar aqueles lugares da sua vida aonde esse tipo de coisa começou dentro de você. Você tem que olhar para a sua história e ver
Aonde foi que eu comecei a acreditar que se eu não fosse boazinha com todo mundo, ninguém ia gostar de mim? Aconteceu algo na minha história que me fez acreditar nisso? Aconteceu alguma coisa lá na minha infância que me fez acreditar que eu precisava ser a filha boazinha? Sabe, a pessoa perfeita, aquela pessoa que morria de medo de dizer não para os outros? O que foi que aconteceu? Será que eu fui rejeitada na minha infância? Será que os meus amigos, sabe, me trataram mal se em algum momento eu disse não para eles? Começa a visitar a sua história e pensar nessas coisas. Que existe algo aí que precisa ser ressignificado. Existe algo aí que precisa ser, às vezes, até mesmo, né, reprogramado. Tá? Se a gente quer aprender a lidar melhor, a ser curado em relação a essa questão da bondade com os outros, a gente precisa passar por uma limpeza emocional em relação a essas coisas. A gente, às vezes, precisa ir para esses lugares aí, onde as coisas estão meio nebulosas, esses lugares de dor na nossa história. A gente precisa voltar, avaliar, para a gente poder sair do lugar, porque essas coisas paralisam a vida da gente. Às vezes a gente não sabe por que a gente está travado, não avança, está preso numa situação de escassez, está preso numa situação de baixa autoestima, não se acha digno de receber uma coisa que valha o seu trabalho. Às vezes, cara, eu conheço tanta gente que trabalha, que rala pra caramba e não tem coragem de cobrar o valor justo pelo seu trabalho. Não se sente digno. Ou então porque fica assim, não, eu quero que o cliente fulano de tal goste de mim. Então eu não vou cobrar esse valor que eu sabe, esse valor X, porque está muito caro, senão o cliente não vai gostar de mim. Mas e o valor justo pelo seu trabalho? Entende? Aí que eu quero chegar. A gente precisa aprender algumas coisas em relação à bondade, a colocar limite na bondade em relação às pessoas. Primeira coisa, tem 3 coisas que eu quero falar, 3 pontos que eu quero chegar. Primeiro ponto, você ser bom com uma pessoa não pode fazer que você tire as possibilidades dos outros. Traduz isso para mim, Patrícia. Eu não estou entendendo o que você quer dizer com isso. Vou traduzir. É o seguinte: você fazer coisas para alguém não pode fazer você ficar no prejuízo, nem a sua família. Por exemplo, você abrir mão de estar... eu estou tentando achar um exemplo para dar para vocês. Por exemplo, faz conta que você é, sei lá, um dentista, enfim. Você tem o seu horário de atendimento X, tá? Você estabeleceu o seu horário. Eu atendo de tal hora a tal hora. Tais dias da semana eu atendo tal hora a tal hora. E você, de repente, extrapolar aquele limite que você mesmo se estabeleceu, sem ser uma coisa que seja urgente, sem ser uma coisa que seja muito necessária, você sempre fazer isso, ficar abrindo mão de algo que é importante para você ou para sua família, o que vai acontecer? Você está sendo bom com uma pessoa, por um lado, você está, né, ali, mas por outro lado você está tirando possibilidades da sua família estar com você. Você está tirando possibilidades de você estar fazendo outra coisa, cuidando de você. Então você tem que ter equilíbrio para lidar com isso. Às vezes a gente precisa ceder aqui e ali? Sim, às vezes precisa. Mas a gente não pode ficar colocando outros que são importantes para nós sempre, a palavra sempre, em prejuízo. Por que eu fiz questão de lidar com, né, falar essa palavra sempre? Porque existem situações em que, claro, que a gente vai ter que abrir mão uma vez ou outra. Mas isso não pode ser
uma coisa frequente. Isso não pode ser uma coisa constante, permanente. Então, você fazer coisas, você ser bom com uma pessoa não pode tirar as possibilidades dos outros, nem de você mesmo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Um exemplo que eu vi dentro da minha casa acontecendo, quando meu pai era vivo ainda. Meu pai era aquele tipo de pessoa que era aquele bonzinho que dá raiva. Aquela pessoa tão boa, tão boa, tão boa, que dá raiva. Sabe como é que é? Aquela pessoa que todo mundo, assim, chega até a passar para trás. O povo chama até de besta, de tão bonzinho que é. Não sabe colocar limite. Então, meu pai, chegava uma pessoa, pedia dinheiro para ele, às vezes ele dava, ele emprestava, e a pessoa, sabe, a pessoa dava o golpe no meu pai, a pessoa passava meu pai para trás, dava do bom e do melhor para os outros, comprava coisa boa para os outros, mas ele andava com uma camisa furada, uma calça furada, um sapato rasgado. E meu pai tinha condições de fazer para ele, mas ele não fazia para ele, para fazer para os outros, porque na cabeça dele, ser bom, olha a crença errada, você ser bom significa você abrir mão de si para dar para os outros. Porque se ele fizesse aquilo ali, ele seria uma pessoa boa. Se ele cuidasse dele mesmo, em primeiro lugar, ele não seria uma pessoa boa. Tá vendo o exemplo de crença errada que a pessoa instala dentro dela? Então, meu pai instalou essa crença errada dentro dele. E ele sempre colocava os outros em primeiro lugar e nunca se colocava em primeiro lugar. E aí, resultado, chegou no fim da vida dele, ele nunca desfrutou daquilo que ele tinha. Tirou as possibilidades dele mesmo. Então, a gente tem que saber colocar limites na bondade, né? Até porque, infelizmente, a gente precisa sim ser um pouquinho mais esperto, né? A gente precisa ter um pouquinho mais de malícia, digamos assim, de entender que tem gente boa no mundo, mas também tem gente ruim. Tem gente que é bacana, mas também tem gente que abusa da bondade dos outros. Sim, e tem gente que é mal intencionada e está só esperando uma pessoa que não entende direito essa questão da bondade, que é um bonzinho besta, cair no caminho dele para ele poder se aproveitar. Então, tem gente que faz isso mesmo. Então, nessa brincadeira do meu pai, que meu pai era esse bonzinho besta, tá? Era gente que pegava dinheiro com ele e não pagava. Era gente que roubava ele. Era gente que dava golpe. Era gente que fazia, aprontava. Sabe? Aprontava todas. Ainda saía falando mal dele. Era gente que, assim... Você já viram aquele tipo de pessoa que nunca aparece quando você precisa, mas quando é para pedir, a pessoa tá lá. Por exemplo, eu tenho que contar umas histórias para vocês. Eu já vi pessoas assim, já aconteceu comigo, né? A pessoa, às vezes eu estava com uma pessoa doente em casa ou passando alguma situação difícil, a pessoa nunca pegou o telefone para me ligar, perguntar como é que eu estava, não sei o quê. Mas na hora que a pessoa queria pedir alguma coisa, para quem que ela ligava, né? E se fosse há um tempo atrás, talvez eu caísse na conversa, né? Talvez eu caísse, ajudasse e tal. E aí aquela pessoa, como já não era uma pessoa que não era bem intencionada, provavelmente não me pagaria, me decepcionaria. Aquilo ali seria uma oportunidade que eu teria de ser ferida por aquela pessoa. Então isso aí já seria uma oportunidade de eu criar um bloqueio emocional em mim mesma. Mas quando a gente procura fortalecer a nossa autoimagem, procura tratar essas questões aí do passado mal resolvidas, começa a entender que a gente pode sim dizer não sem medo
das pessoas deixarem de amar a gente, porque a gente tem que se amar em primeiro lugar, entender que Deus nos ama e que a gente precisa assumir o governo da nossa vida e a gente pode dizer não, porque a gente tem que colocar limites na nossa vida se a gente quer crescer, se a gente quer ser saudável e saber que, cara, olha, desculpa, não posso te ajudar agora neste momento. Desculpa, isso que você está me pedindo agora eu não posso fazer, tá? Se você quiser, eu te indico outra pessoa para te ajudar, enfim. Osita, eu acredito que meu pai tem uma recompensa muito grande, sim. Mas ele sofreu demais e eu não desejo para ninguém passar pelas coisas que ele passou. Eu vi muita coisa, eu vi meu pai sofrendo muita coisa por causa de gente ruim, gente mal intencionada, sabe? Mas assim, isso foi uma coisa que eu tive que tratar em mim, perdoar pessoas, ressignificar, tá? Liberar mesmo esse sentimento, até para eu não ser tão desconfiada em relação às pessoas, porque houve um momento da minha vida em que eu fiquei muito desconfiada das pessoas mesmo, porque eu via todo mundo passando meu pai para trás. E eu via as pessoas se aproximando de mim, ou por interesse ou por inveja, ou querendo me sugar de alguma forma, e aquilo, sabe? Então eu tive que tratar isso em mim também, e saber, não, calma, tem gente boa no mundo também. Tem gente que é ruim, mas tem gente que é legal. Tem gente que vale a pena. Onde que eu vou blindar minha mente em relação a isso? Não alimentar expectativas. Sempre na hora que eu, sabe, começar, vamos com calma. Não joga tudo de cara, assim. Vamos conhecendo as pessoas devagar. Vamos dar chance para as pessoas mostrarem que elas realmente são aos poucos, sem criar expectativas grandes demais, porque a gente não corre o risco de se decepcionar, de se ferir tão fácil assim, né? Então, lembrar sempre que a gente ser bom com a pessoa não pode anular as possibilidades dos outros, nem da gente mesmo. Segunda coisa, colocar limite na bondade tem a ver com a gente perdoar as pessoas, mas não é exigir mudança também. Porque não é só perdoar de qualquer jeito. Aquela história do marido agressor, né? Do homem agressor. Apronta, aí a mulher perdoa. Apronta, a mulher perdoa, volta. Apronta, volta. Apronta, uma volta. Até uma hora que ele faz e dá ruim de vez e aí o negócio fica feio, né? Mas assim, você pode perdoar as pessoas para voltar a conviver com elas, sim. Exercer esse tipo de bondade, sim, desde que você exija que aquela pessoa mude. Que ela mostre realmente o arrependimento, que dali para frente nunca mais ela volte a fazer aquilo que ela fez de novo, tá? Porque se não tivesse arrependimento, se a pessoa não tivesse compromisso com a mudança, a chance dela voltar a ferir a gente é muito grande. Então, a gente precisa colocar termos, né? Colocar acordos aí. Eu perdoo você, mas mude a partir de agora. Que fique bem claro que você tem que mudar. Eu vou te perdoar, mas você tem que mudar. Não vai abusar da minha bondade, não. Não é abusar, não é simplesmente, temos que perdoar. Sim, nós temos que perdoar. Mas se a pessoa não quer se arrepender, você perdoa e tchau. Segue com a sua vida, que eu vou seguir com a minha. Porque não dá pra gente ficar aguentando né, uma situação de abuso, uma situação de ferida emocional se o outro não quer mudar. Não dá, né? A gente precisa blindar a nossa mente, tá? A terceira coisa, a gente precisa saber quando que a gente vai ajudar as pessoas, tá? Não é sair ajudando todo mundo assim. Porque a chance da gente ajudar a pessoa que não está a fim de ser ajudada, a gente se lascar depois, a gente se ferir depois, é muito grande. Tá? E aí vai criar mais uma ferida emocional, mais um bloqueio emocional, vai
crescer aquele negócio dentro da gente, vai paralisar a vida da gente, depois vai dar uma trabalheira, você vai ter que parar, você vai ter que fazer uma avaliação da sua vida todinha, vai ter que ressignificar, vai ter que liberar perdão. E é melhor deixar claro desde o começo, sabe? Você já blinda a sua mente desde o começo, porque aí você já sabe o que você não pode deixar acontecer para você se ferir de novo. Então, por exemplo, saber quando ajudar, que é a terceira coisa que eu falei, né? Às vezes a gente quer ajudar todo mundo. O nosso coração às vezes é tão bom, às vezes a gente é uma pessoa tão bacana, a gente gosta das pessoas, a gente gosta de ajudar, a gente tem aquele coração, sabe, que se compadece pelas pessoas e tudo, mas não é todo mundo que é assim, né, gente? Não é todo mundo que é assim. E aí a gente quer ajudar todo mundo, mas às vezes a pessoa não quer ser ajudada. Você quer ajudar e a pessoa não quer. Você está vendo que a pessoa está precisando, você está vendo a necessidade. Ela não pediu para você ajudar, mas você já está lá. Você já está lá em cima. Aí o que vai acontecer? Toda vez que você inventa de ajudar uma pessoa, você vai lidar com problemas daquela pessoa. Então você está se colocando na reta para se meter num problema que às vezes não é um problema seu. Né? Eu vi uma frase que diz assim, ó, ajudar é saber administrar problemas, né? Saber qual problema você vai se dispor a ajudar a pessoa. Então, assim, quando você se dispõe a ajudar alguém, saiba que você está assumindo, você está entrando no problema daquela pessoa, para ajudar aquela pessoa. Se a pessoa não pedir a sua ajuda, você vai estar entrando num problema dela sem ter sido convidado. A chance de isso dar ruim de várias formas é muito grande. Por quê? Primeiro, a pessoa não vai entender que você às vezes só quer ajudar. A pessoa pode interpretar isso muito mal. Vai olhar para você e falar assim, não, fulano é enxerido, fulano é entrão, chato, desagradável, não pediu a opinião dele. Não pediu sua ajuda, não entra. E outra, a chance de ficar ruim, sem ainda estragar o seu relacionamento com aquela pessoa, maior ainda. Então, se a pessoa não pedir sua ajuda, não ofereça ajuda. Simples assim. Porque às vezes a pessoa também, cara, não adianta você gastar suas energias com um negócio que a pessoa não quer. Não quer, você vai fazer o quê? Não adianta. Outra coisa. Só ajuda a pessoa. Às vezes a pessoa quer. É outro caso. Às vezes a pessoa quer a sua ajuda, mas você não tem a capacidade, assim, toda a habilidade, né, os recursos, enfim. Você não tem como ajudar aquela pessoa na medida em que ela deveria ser ajudada. Então, às vezes a gente se esforça demais para ajudar os outros sem ter condições de fazer isso. E aí a gente se lasca também. Porque às vezes a gente não consegue ajudar plenamente aquela pessoa, a gente se esforça, a gente, sabe, coloca uma energia naquilo ali, a gente se desgasta, às vezes fisicamente, emocionalmente, mentalmente, em todas as áreas, espiritualmente, a gente se desgasta completamente, não dá ajuda que aquela pessoa poderia receber, e aquela pessoa ainda sai falando mal da gente. A gente ainda corre o risco de sofrer mais uma ferida emocional, receber mais uma carga de injustiça. Então, só ajude pessoas que, primeiro, pediram sua ajuda e, segundo, que você tem habilidade para poder ajudar aquela pessoa completamente, tá? Completamente assim, ajudar com qualidade aquela pessoa. Você sente e fala, cara, eu tenho habilidade para ajudar essa pessoa, eu tenho conhecimento para ajudar essa pessoa, eu tenho condições de ajudar essa pessoa. Aí sim, tem essas duas coisas, você ajuda, que vai ser bacana, né? Se você não tem nenhuma dessas duas coisas, né, não tem problema nenhum você virar para a pessoa e falar assim, olha,
gostaria muito de poder te ajudar, mas neste momento eu acho que eu não tenho condições de te ajudar como você precisa. E às vezes você pode falar, olha, mas eu conheço outra pessoa assim, assim, assado, que tem condições de fazer isso melhor do que eu. Posso pedir para fulano de tal te ajudar? É uma boa saída, às vezes, você fazer isso, né? De repente, outra pessoa que tem as habilidades, que tem as ferramentas, o conhecimento, enfim, tem as condições de fazer isso de uma forma melhor do que você. Então, outra frase que eu escutei que eu achei muito legal, que é o seguinte, né? Quando você entra em um problema que não é seu, isso faz você se deformar. Porque você se esforça demais para fazer uma coisa que você às vezes não tem condições de fazer naquela hora e você sai pior do que você entrou. Você sai mais ferido do que você entrou. Você não conseguiu colocar limite na sua bondade para ajudar aquela pessoa. Agora, quando você ajuda uma pessoa em um problema que você tem condições e a pessoa pediu para você, você não se deforma, você ganha forma, você ganha envergadura, você se fortalece, você fortalece os seus músculos mentais, os seus músculos emocionais, você fortalece suas habilidades, inclusive espirituais, em todos os níveis. E aí você sai desse problema melhor do que você entrou. Você cresce e a pessoa cresce junto com você. E aí você não corre o risco de reviver outro acontecimento de injustiça, reviver outra situação aí que vá fazer você ficar pior do que você estava, mais bloqueado do que você estava, mais insatisfeito, mais ferido, mais triste, mais tudo. Então, por isso que é muito importante mesmo a gente entender realmente o que significa essa questão da bondade, o que significa essa questão de saber estabelecer limites para essa bondade, tá? Pra gente não ser aquela pessoa boazinha, sabe? Que a pessoa, fulana é tão boazinha, ela diz sim pra tudo, ela nunca diz não pra nada, mas na verdade é uma pessoa doente. É uma pessoa muitas vezes doente emocionalmente, muitas vezes é uma pessoa doente fisicamente também, porque isso acaba gerando um estresse tão grande a nível emocional, e toda emoção que a gente não resolve emocionalmente, né? Calma. Toda emoção que a gente não trata, que a gente não consegue, sabe, lidar bem, resolver bem na nossa vida, a carga negativa dessas emoções, a gente engole, e sabe quem é que vai aguentar essa carga negativa? É o nosso fígado, é o nosso pâncreas, é o nosso intestino, é o nosso estômago, é o nosso coração. É a gente, é o nosso corpo. E pior também, é quem está ao nosso redor. Porque a gente pega esse lixo, a gente não só contamina a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, como a gente vomita para fora esse lixo todinho em quem está ao nosso redor, que são as pessoas que a gente mais ama, a nossa família, os nossos parentes, às vezes os amigos mais próximos que estão perto da gente, as pessoas que realmente gostam da gente, às vezes são as pessoas que a gente acaba ferindo mais quando a gente não cuida dessas raízes negativas que estão instaladas dentro do nosso coração. Por isso que é importante a gente se cuidar, por isso que é importante a gente se curar. E é por esse motivo que eu estou aqui, neste lugar, porque um dia eu fiz esse processo em mim mesma, de ressignificar essas coisas em mim mesma, e eu quero ver as pessoas que eu tiver acesso, vocês aqui na internet, com esse poder de multiplicação que a internet tem, a gente poder alcançar as pessoas para falar, cara, a gente está aqui para ajudar vocês, a gente está aqui para ajudar você a se conhecer melhor, a gente está aqui para ajudar você a entender as suas emoções melhor, a te dar ferramentas para você governar melhor a sua vida e governar melhor suas emoções para que você possa tomar decisões assertivas na sua vida e chegar a um futuro realmente resolvido, né, decidido, um futuro bacana
para você, você sendo a pessoa que você merece ser, a sua melhor versão. É isso que a gente quer. Tá bom, gente? Então, é isso aí. O tema dessa live de hoje foi esse. Eu vou ver se eu consigo voltar com as lives, né? Pelo menos uma ou duas vezes por semana, que é o que eu consigo por enquanto, tá? Já teve a época que eu estava fazendo as lives com mais frequência, né? Mas eu estava com aquele probleminha de horário. Mas, de qualquer maneira, eu quero agradecer muito cada um de vocês que dedicou o tempo para dar uma passadinha aqui, né? Para dar um oizinho. Obrigada aí, galera, que ficou. Desculpa aí quem eu não falei o nome, quem eu não cumprimentei direito. Estava bem concentrada aqui no, no conteúdo. Eu ganhei uns equipamentos aqui. Eu estou super entusiasmada com meus equipamentos novos. Ganhei uma luminária aqui, um ring light, um suporte para eu colocar minhas anotações aqui. Eu estou toda feliz. Mas, enfim, gente, obrigada. Obrigada pela presença de você. Em breve eu vou voltar. Essa live de hoje faz parte de uma sériezinha antifrágil. E vamos voltar com mais temas. Semana passada eu falei sobre resiliência, tá? Tem lá no meu IGTV. Se você for no meu feed, clicar no íconezinho do IGTV, você vai achar essa live sobre resiliência, que foi da semana passada. Tá lá. Tem outras lives antigas no meu perfil, tem um link na bio que tem até o canal do Instagram. Eu salvo todas as lives do YouTube. Eu salvo todas as lives lá no YouTube. Essa aqui eu vou subir para lá também, daqui a pouco. Aí você pode fazer uma maratona, subir, mandar um direct, dar opinião, falar: Patrícia, eu quero participar de uma live com você. Então, vambora, me chama. A gente faz live junto. Aqui já tá cabendo 4 pessoas numa live, então a gente pode combinar, né? Bora fazer eu, você, mas não sei quem. Vambora. Aí posso fazer uma live, abrir uma live aqui, chamar um de vocês na hora, a gente bater o papo aqui. Não precisa ser aquela coisa muito assim, né? Pode ser uma coisa mais espontânea, coisa mais dinâmica, uma coisa mais bacana. Ok, gente? Muito obrigada pela presença de vocês. Uma boa semana, uma boa segunda-feira. Com muita saúde emocional, física, mental, saúde em 3D, que é nosso carro-chefe aqui. E que vocês sejam a melhor versão de vocês, tá bom? Beijo!